bom, amados, podemos estar aqui mais uma vez reunidos para adorar o Senhor, para bendizer aquele que é digno de toda honra, digno de toda glória. Amém? Deus, Ele é maravilhoso porque Ele tem sido dessa forma conosco. Amém? Estamos aqui hoje mais uma vez reunidos para adorar o Senhor. Estamos aqui mais uma vez reunidos para cultuar ao Senhor. Amém? Para prestar um culto agradável a Ele. Muitas das vezes, amados, nós achamos que o culto que é bom é aquele que a gente gosta, mas não é. O verdadeiro culto, o culto que realmente tem valor, é aquele que o Senhor recebe. Amém? O que eu tenho que fazer para o Senhor receber o culto ao qual estou prestando é a primeira coisa, entender, é que eu estou aqui por Ele. Amém? E se nós estamos aqui por Ele, nada pode nos impedir de estarmos aqui. Amém? Nem a dor, nem a angústia, nem a tristeza, sabe? Nenhuma situação adversa, nada nessa vida, o cansaço, nada nessa vida pode nos impedir de estar na casa do Senhor para prestar um culto a Ele. Amém? E quando nós fazemos isso, querido, o Senhor, Ele recebe a nossa adoração, Ele recebe o nosso culto, abre a janela dos céus e nos abençoa poderosamente. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de conhecer, tem alguém nos visitando aqui hoje pela primeira vez? Pela primeira vez, antes de final da mão. Deus abençoe o jovem ali, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa derramar toda sorte de bênção sobre a tua vida. Amém? Que o Senhor possa ministrar cada vez mais no teu coração e sinta-se em casa. Amém? Amamos você. Amém? Vamos dar uma forte salva de palmas para você. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Amados, abre a tua Bíblia em Gênesis 41. Gênesis 41. Gênesis capítulo 41, versículo 51. Aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Diz assim, amados, a palavra do Senhor. Versículo 51. Vamos ler a partir de 50. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Vou ler novamente em outra tradução. Durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de toda
José, que é o tema da nossa mensagem, o tema não, que é o início da nossa mensagem é essa. Começa em José, nós precisamos entender quem foi José. Eu creio que você conhece quem foi José. José, ele foi um homem que, por muitas vezes, ele sofreu e passou por decepções em sua vida. Eu não sei como você conhece ou o que você conhece da vida de José, mas eu quero te dizer uma coisa. José, ele era um homem que ele tinha um favor de Deus. Ele era um homem que ele tinha um favor de Deus na vida dele. E José, desde quando ele nasceu, desde quando ele estava lá junto com os irmãos dele, sabe, José, ele foi claro sobre a vida de José, que Deus tinha algo diferente sobre a vida dele. José, ele tinha mais 11 irmãos. 11 irmãos, ele não era o primogênito na casa de teu pai, não era o primogênito, mas ele era o filho da mulher, o primeiro filho da mulher que que Jacó amava. José era filho de Raquel com Jacó, ou seja, a mulher que Jacó amava. Ela teve um primeiro filho que foi chamado José, mas antes de Raquel ter filho, já tinha nascido outros filhos de Jacó com outra mulher. Então, queridos, José não era o primogênito, mas ele já era favorecido, inclusive pelo pai. Porque o pai, ele pega uma capa, ele chega diante dos seus 12 filhos e fala assim: olha, eu tenho uma capa especial aqui para vocês. E Jacó vai dar aos seus 12 filhos, aos seus 11 filhos, melhor dizendo, uma capa. Porém, para José, ele dá uma capa diferente. Ele dá uma capa especial. Então ali, os próprios irmãos já começavam a ficar com ciúme, porque eles viam que tinha um tratamento diferente do pai para com José. Na verdade, o que estava acontecendo ali, Jacó estava já declarando quem ele iria reconhecer como seu primogênito. Porque naquele tempo, queridos, era diferenciado dessa forma: cada um dos filhos recebeu uma capa, sim ou não? Cada um dos filhos recebeu uma capa, porém cada uma das capas tinha uma cor diferente. Cada um dos filhos, a capa deles tinha uma cor determinada. Porém a capa de José tinha todas as cores das outras capas. O que Jacó estava apontando? Jacó estava apontando que o líder da família seria ele. Jacó estava apontando que quem receberia a primogenitura seria José, não Rubens, que era o mais velho. Porque Jacó estava contando a primogenitura do filho que tinha nascido, o primeiro filho que nasceu da mulher que ele amava, que era Raquel. Mas os irmãos não entendiam isso. E aí, quando vê Deus, ele começa a dar sonhos. O Senhor começa a dar sonhos a José. E aí José começa a sonhar sonhos que ele iria reinar. E ele comete um erro. Qual erro ele comete? Ele conta o sonho para os seus irmãos. Ele diz, e o pior, ele não apenas conta o sonho para os seus irmãos, mas ele diz para os seus irmãos: olha, vocês vão se prostrar diante de mim. Eu vou governar sobre vocês, vocês vão se prostrar, vocês vão se render, vocês vão reverenciar diante de mim. E aquilo traz uma ira muito grande sobre os seus irmãos. Os irmãos apenas não ficam enciumados, mas eles ficam irados. Irados porque José começa a dizer, e na cabeça dos irmãos dele, José estava falando ali besteira. José estava querendo sobressair. José, como nós vamos usar o nosso palavreado popular, né? José estava querendo ali esnobar ou tirar onda, como diz aí os jovens,
sobre os seus irmãos, ele queria aparecer, na cabeça dos irmãos era isso. Mas eu aprendo uma coisa aqui, queridos, que você não deve contar os seus sonhos para pessoas que não sonham com você. Não conte os seus sonhos para quem não sonha junto com você. Não conte seus sonhos para quem não compreende os planos de Deus na sua vida. Pessoas que estão à tua volta, talvez até mesmo familiares, que te amam, que querem o teu bem, mas olha, eles não entendem o que Deus tem na tua vida. Então aprenda a fechar a tua boca, a guardar os seus sonhos para você e para Deus, ou para as pessoas que vão pelo menos entender o que Deus Ele tem na tua vida. Não conte, querido, não conte os seus sonhos, não conte os seus planos, aprenda a guardar para você. A Gisele, ela costuma falar às vezes comigo assim, ela fala comigo assim: papai, você é muito bocudo. Tem mania de falar, de contar, e eu tenho mudado isso na minha vida. Sabe, de tanto ela falar e de tantas vezes as coisas realmente dão errado. Sabe, a gente tem que aprender a guardar para nós. Sabe, e eu, graças a Deus, eu tenho aprendido isso. Eu tenho segurado isso na minha vida e as coisas começaram às vezes a acontecer. Os planos de Deus, ele vem acontecido, mas não é, pastor, então quer dizer que quando eu conto, Deus não faz. Não, Deus faz, ele fez na vida de José. Mas às vezes, querido, nós passamos por situações que não precisaríamos passar. Simplesmente porque falamos demais. Então, meu amado, quem tem irmão aqui? Meu irmão, não conte. Nem para irmão. Sabe, aprenda a guardar, a não ser quando essa pessoa realmente ela sonha junto com você. Ela entende o que Deus tem na tua vida. Então, amado, a Bíblia nos conta que seus irmãos, eles ficaram com ciúmes. Porque, como eu disse, não somente José estava se destacando, mas havia ainda o favor do pai. Havia o favor do pai sobre eles. Então, amado, José, ele foi tão odiado pelos seus irmãos. José, ele foi tão assim, a ira dos irmãos estava num grau tão alto a respeito de José, que eles saíram com os rebanhos, e José não tinha ido. Porém, Jacó ordenou que José fosse até os irmãos, para ver o que eles estavam fazendo. E José, quando os irmãos percebem que José está chegando, eles já começam a cutucar um no outro e começam a dizer: ah lá, quem está vindo? O sonhador. Já está vindo aí para poder ver o que a gente está fazendo de errado, para contar para o nosso pai. E aí, antes de José chegar, eles começaram a armar contra José. Eles começaram a falar: olha, vamos matar ele. Vamos matar José, vamos acabar com ele, porque não dá, não estamos aguentando esse cara mais. Não suporto ele mais, o meu pai favorece ele, isso. E agora ele está achando que ele vai mandar na gente, que nós vamos nos prostrar diante dele, vamos acabar com ele. E quando José chega, eles pegam José e jogam José dentro de um poço que não tinha água, mas um poço seco. E José lá dentro, sem entender o que estava acontecendo, e ali eles começaram: olha, vamos matar ele e tal. E aí um dos irmãos fala assim: não. Temendo um pouco a Deus, um dos irmãos fala: não vamos matar, não podemos fazer isso com o nosso sangue. Não, mas nós temos que fazer alguma coisa. Não, então vamos fazer o seguinte:
Vamos vender ele como escravo. Vamos ganhar um dinheiro ainda em cima deles, vamos vender ele como escravo. E aí a gente pega a roupa dele, a capa, que ele, tem tanta coisa com ela. A gente pega aquela capa dele, a gente tinge ela, mancha ela com sangue de animal, e vamos lá, entregamos para o nosso pai, falamos para o nosso pai que um animal matou José. Olha, irmãos, o grau da ruindade de uma pessoa. Tudo por causa do ciúme, tudo por causa da inveja. Eles não pensaram no pai, no que Jacó ia sofrer, o tanto que Jacó ia sofrer. Eles simplesmente pensaram em quê? Em resolver um problema que eles achavam que tinha. Mas na verdade eles não tinham um problema, eles tinham era ciúme. Eles tinham era inveja. Então eles pegam José, e quando os mercadores chegam, eles vendem José para aqueles mercadores. E aí, amados, começa o sofrimento na vida de José. Ele é vendido para os mercadores. Chegando no Egito, Potifar vai e compra José, leva José para a sua casa. Na casa de Potifar, Deus honra José naquele lugar, e José é colocado como líder dentro da casa de Potifar. Abaixo de Potifar, quem mandava, quando Potifar não estava em casa, quem mandava dentro daquela casa era Potifar, ou era José. Quando Potifar não estava, a voz dentro daquela casa era José. Por quê? Porque Potifar viu que havia algo excelente na vida de José. O que era algo excelente na vida de José, querido? Chama-se favor de Deus. O favor de Deus na minha e na sua vida, querido, é o bem mais precioso que podemos ter. O favor de Deus na minha e na sua vida é o que temos de mais precioso. E aí, eu creio que a maioria conhece a história. José, se destacando na casa de Potifar, vem a esposa de Potifar tentar José, querendo que ele se deitasse com ela. A mulher de Potifar passa a desejar José, mas José, sendo fiel ao Senhor, sendo fiel ao Deus dele, e também sendo fiel ao patrão dele, ele se recusa em deitar com a mulher de Potifar. E aí aquela mulher arma para José e culpa ele, dizendo que ele queria, ele tentou agarrá-la, e ele foi lançado na prisão. Potifar chega, pega José e lança José na prisão. Ela mente para Potifar, e José é jogado naquele calabouço, naquela prisão. E a vida de José, querido, parece mais uma montanha russa. Imagina, um dia você tem um sonho, um dia você sonha que o Senhor vai te honrar, que Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida, e quando vê no outro dia você está encarcerado numa prisão. Meu Deus do céu, que sonho é esse? Que sonho do cão é esse? E nós muitas das vezes, amados, somos assim. A nossa vida às vezes é desse jeito. Às vezes num dia, sabe, nós estamos animados. Num dia nós estamos crendo na promessa de Deus. Num dia nós estamos falando, olha, o Senhor disse que eu vou vencer, que eu vou conquistar. Num dia nós estamos ali crendo na palavra de Deus. Mas no outro, sabe, nós estamos ali, olha, eu não vou conseguir, eu não consigo, eu não posso, olha, eu não tenho força. Às vezes nós somos assim, alto e baixo. Num dia nós estamos arrumando as malas e saindo de Juiz de Fora e vindo para Manhuaçu. No outro dia levanta uma tempestade, levanta uma barreira, e a gente desanima e fala, talvez assim, Senhor, será que era isso mesmo? As nossas vidas às vezes ela é cheia de altos e baixos. Talvez algo acontece, uma barreira se levanta, e aí você num culto como esse, num culto fé, você vira, pastor, eu não vou conseguir.
Pastor, eu não estou aguentando. Pastor, é isso, pastor, é aquilo. Isso é José, irmãos. José sobe e desce, o pau está ali quebrando, mas entenda uma coisa, quando a palavra de Deus, ela está sobre a vida de uma pessoa, querido, nada pode parar ela. Entenda uma coisa, havia algo sobre a vida de José, havia uma promessa, havia uma palavra, havia algo que Deus havia decretado sobre a vida dele. Então, por mais, querido, que ele estava ali dentro de uma casa de Potifar, por mais que ele estava encarcerado numa prisão ou dentro de um buraco profundo, Deus estava vendo e estava com ele. A palavra de Deus nunca deixou de estar sobre a vida de José. Ei, meu amado, eu quero dizer para você nessa noite, por mais que você seja afrontado, por mais que você esteja desanimado, entenda, existe uma palavra sobre a tua vida, sobre a tua história, e essa palavra vai se cumprir. Aleluia! Glória a Deus! José, ele chega numa posição mais elevada da vida dele. Ele estava ali encarcerado, esquecido. Estava ali, irmãos, homens com ele. Um copeiro, um padeiro. E os dois tiveram sonhos. E José vai e interpreta o sonho daqueles dois homens. A interpretação do sonho do padeiro é que o padeiro iria morrer. Estou resumindo. E a interpretação do sonho do copeiro é que ele voltaria a servir o rei. Seria restituído no seu cargo. Porém, ele vira para o copeiro e diz: quando você estiver diante do rei, lembra de mim. Logo em seguida, aquele homem ele foi restituído. Realmente aconteceu o que José falou. O padeiro foi morto, o copeiro foi restituído. Porém, o copeiro não se lembrou de José. José estava na prisão ali, esquecido, abandonado. Aí você acha, José ficou ali uns dias. Não, foram 2 anos depois que o copeiro foi restituído. Depois que o copeiro foi restituído, José ainda ficou 2 anos encarcerado, esquecido, abandonado. Sim ou não? Não, porque Deus nunca abandonou José. Sabe por que Deus nunca abandonou José? Porque José era fiel ao Senhor. E a Bíblia diz, querido, que o tempo que José ficou na prisão, o carcereiro, o chefe, sabe o que ele fez? Colocou José como chefe da prisão, porque havia algo diferente na vida dele. E o que tinha de diferente na vida de José? Eu falei antes, o favor de Deus. O favor de Deus. O que faz a diferença na nossa vida, gravem isso, é o favor de Deus em nossa vida. Se tem algo de valor, querido, que você deve buscar, eu te digo, não é ouro e nem prata. Busque o favor de Deus sobre a tua vida. Porque se você tiver o favor de Deus, você tem tudo. Passam-se 2 anos. E aí aquele homem, ele lembra de José, quando o faraó tem o sonho. Quando o faraó sonha, e ninguém conseguia interpretar o sonho de faraó, aquele copeiro lembrou, opa, gente, que coisa terrível que eu fiz. Já se passaram 2 anos, e eu me esqueci completamente de José. Eu me esqueci completamente do interpretador de sonhos. E aí, aquele homem fala com o faraó manda chamar José interpreta o sonho de faraó, e José é colocado abaixo de faraó. Abaixo de faraó, querido, não havia ninguém que tinha mais autoridade do que José sobre o Egito. José, ele é colocado
colocado numa posição mais elevada que alguém poderia ter, abaixo de Faraó. Deus honra, Deus cumpre o que havia falado com José. Deus cumpre. E aí, amados, olha aí, um homem de uma terra estranha e distante, e Deus coloca ele em um lugar de honra e destaque. E aí José está ali abençoado, prosperando. José está ali de boa, as coisas acontecendo na vida dele. E aí Deus vai dar 2 filhos a José. 2 filhos. Hoje nós vamos falar apenas do primeiro. Não sei nem se nós vamos, talvez na outra, falar do segundo. Eu creio que não, a não ser que Deus mude como mudou a mensagem de hoje um pouco. Mas entenda, a mensagem de hoje é um pano de fundo para a quarta que vem. Então o Senhor concede a José 2 filhos. E o nome do primeiro filho é Manassés. E o significado desse nome, Manassés, é: o Deus que me fez esquecer da minha angústia. O Deus que me fez esquecer do meu sofrimento. O Deus que me fez esquecer das minhas dificuldades. Manassés. Esse é o nome que José coloca em seu filho. Ele diz, ele chamará Manassés, porque Deus me fez esquecer das minhas angústias. Amados, esse foi um marco na vida de José, porque ele diz, olha onde eu cheguei agora. Olha onde eu estou agora. Estou no cargo mais alto abaixo de Faraó. Estou próspero. Tenho tudo que eu quero. E agora, Deus me faz esquecer. Eu coloco o nome dele de Manassés, de José. Eu coloco o nome dele de Manassés, o Deus que me fez esquecer da minha dor. O Deus que me fez esquecer da minha labuta. O Deus que me fez esquecer das decepções que eu tive no passado. O Deus que me fez esquecer dos meus traumas. O Deus que me fez esquecer dos meus medos. Eu coloco o nome dele de Manassés. O Deus que me fez esquecer das minhas feridas do passado. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? É que chega uma hora na vida de José. Chega uma hora na vida de José que ele começa a viver o que Deus prometeu para ele. Chega uma hora na vida de José que José começa a viver as promessas de Deus na vida dele. E quando ele começa a viver essas coisas, ele começa a esquecer do trabalho, ele começa a esquecer da dor, ele começa a esquecer da angústia, ele começa a esquecer das feridas, dos traumas, das decepções. Porque viver a promessa de Deus, querido, nos faz esquecer de tudo aquilo de ruim que vivemos no passado. Viver a promessa de Deus, você estar vivendo a promessa de Deus na tua vida, não é que você vai ter uma amnésia, não, mas é que as coisas do passado, amado, não vai te afetar mais. Aquilo que te paralisava já não paralisa mais. Aquela dificuldade familiar que você passou, o Senhor te fez esquecer. Aquela dificuldade financeira passou. Eu estou na terra da promessa, eu estou no lugar que Deus me prometeu, eu estou vivendo o
auge da promessa de Deus na minha vida. Então nesse lugar, querido, não tem mais lugar para dor, não tem lugar para lembranças do passado que me faz chorar. Não, não, é lugar, amado, de viver e contemplar aquilo que Deus prometeu para mim. Deus me fez esquecer. Quantas coisas, querido, você já passou na sua vida? Quantas coisas você já passou no passado que você achou que você não ia conseguir? Hein? Quantas coisas, Gisele, você já viveu que você achou que não ia conseguir? Quantas coisas que vocês viveram que vocês falaram assim, olha, dessa eu não passo. Quantas vezes, amado, você achou que ia jogar tudo fora? Quantas vezes você achou que ia jogar tudo para o alto? Eu não aguento mais. Mas olha aí quem está vivo. Vira para essa pessoa que está do teu lado ou atrás de você, aponta o dedo para ela e diz assim: olha aí quem está vivo. Meu amado, a dificuldade, a dor, a decepção, a tristeza, a vontade de parar, não foi capaz de parar você. Não te matou. Não te matou. Olha aí quem está vivo. Quantas pessoas acharam que você não duraria nada, mas olha aí quem está vivo. Eu bato no meu peito e digo: olha aí quem está vivo. Quantos acharam, querido, que o meu ministério ia morrer? Quantos acharam que havia acabado para mim e para Gisele? Mas olha aí, Gisele, quem está vivo. Existe uma palavra, querido, sobre a minha vida. Existe uma palavra sobre a tua vida. E se existe uma palavra, não tem buraco profundo que seja capaz de te impedir. Não, não. Não existe uma pombagira do inferno que seja capaz de te impedir. Não. Não existe cadeias. Não existe nada. Nada. Meu Deus, eu sinto Deus nesse lugar, igreja. Vontade de ficar pulando aqui, sair correndo, meu Deus. Meu irmão, aquele problema, sabe aquele problema? Sabe aquele problema, ele não te matou. Sabe aquele problema, ele não te parou. Aquele problema não tirou, não te afastou da presença de Deus. Aquele problema não tirou você dessas cadeiras. Aquele problema não te tirou do propósito de Deus. Aquele problema não foi capaz de parar você. Meu Deus. E eu quero te dizer nesta noite, sabe, esse problema que talvez você está vivendo hoje, ele não é capaz também de te parar. Não é. Não é. Meu Deus do céu. Ai, Manassés é filho de José, irmãos. E Manassés, ele se torna um patriarca. Ele se torna líder de uma das 12 tribos de Israel. Uma das tribos é a de Manassés. Ele se torna um patriarca no meio do povo. Ele se torna forte. Ele se torna grande.
Então ele se torna líder de uma tribo. E essa tribo, ela passa a chamar a tribo de Manassés. Sabe quem era essa tribo? Era a tribo que batia no peito e falava assim: olha, as tristezas e as angústias do passado não me pararam. Eu sou da tribo que não parou por causa das decepções. Eu sou da tribo de Manassés que não parou por causa da angústia. Eu sou da tribo de Manassés que não parou por causa dos problemas. Eu sou da tribo de Manassés que não parou por causa de nada. Eu sou da tribo de Manassés que conseguiu viver sem ficar lembrando das feridas do passado. Eu sou da tribo de Manassés. Que venceu, querido, e não lembra mais dos levantes do passado, de tudo aquilo que tentou me parar. Eu sou da tribo de Manassés. Eles batiam no peito e diziam: eu sou da tribo de Manassés que deixou para trás de onde o Senhor me tirou. O Senhor me tirou de um mundo de pecado, prostituição e vício, e para lá eu não volto mais, eu não me lembro disso mais. Não lembro. Sabe por quê? Porque eu sou da tribo de Manassés. Deus me fez esquecer do meu tempo de angústia. De que tribo você é? Eu sou da tribo de Manassés. Que tribo é essa? É a tribo que olha para frente, a tribo que olha adiante daquilo que Deus tem para ela. É a tribo que crê numa promessa que não vem de homens, não vem de situações, não vem de circunstâncias, não, vem de um Deus poderoso e verdadeiro. Um sonho que não é de barriga cheia, mas é um sonho que vem do eterno. Meu amado Deus, Ele te trouxe aqui nesta noite. Deixa eu ver a hora aqui. Deus te trouxe aqui essa noite, querido, sabe para quê? Para te fazer uma pergunta. Não, Deus Ele te trouxe aqui nessa noite, não apenas para te fazer uma pergunta, mas Deus te trouxe aqui essa noite para mudar a tua realidade. Mas para que a tua realidade mude, você precisa responder essa pergunta do jeito certo. Quem é você? E a sua resposta tem que ser: eu sou da tribo de Manassés, que recebe uma promessa de Deus e não olha para trás. Quem é você? Eu sou da tribo de Manassés. Sabe por quê? Porque eu não apenas ouvi uma promessa, mas eu creio naquele que me prometeu. Eu sou da tribo de Manassés. Sabe por quê? Porque, olha, eu tenho o favor de Deus na minha vida. Eu tenho o favor de Deus para virar a página. Eu tenho o favor de Deus para escrever uma nova história na minha vida. Ei, quem é você? Eu sou da tribo de Manassés. Por quê? Porque eu esqueci do meu tempo de angústia. Quem é você? Eu sou da tribo de Manassés, porque eu não olho para trás, eu sigo em frente. Quem é você? Eu sou da tribo de Manassés. Por quê? Porque ninguém vai conseguir impedir o favor de Deus na minha vida. Quem é você? Eu sou da tribo de Manassés. Pastor, mas o senhor não conhece a minha vida. Meu irmão, eu não preciso conhecer. Deus, Ele conhece. O que eu e você precisamos parar, sabe de quê? É de tentar nos dar de coitadinho diante de Deus, ou para as pessoas: a minha vida é assim, você não entende. Ei, meu querido, entenda uma coisa: não existe coitadinho para quem já entregou a vida para Jesus, amado.
A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Entenda uma coisa, meu querido, não é pela tua força, não é pelas suas habilidades, não, é pela tua crença, é pela tua fé, é pelo que você crê. Quem vai fazer é o Senhor por você. Esqueça o que passou. Existe uma promessa para mim e para você. Olha, entenda isso. Meu Deus, entenda isso, igreja. Entenda isso, Lagoinha Manhuaçu. José, ele estava ali vivendo o tempo da promessa dele. Ele já estava no cargo mais alto. Mas ele entendeu algo poderoso. Que ele só seria capaz de desfrutar Antes de terminar a frase, eu vou te dizer uma coisa. Tem muita gente que está no campo da promessa, está na terra da promessa, talvez tenha a prosperidade da promessa, tem tudo o que precisa porque já está no campo da promessa, mas não consegue desfrutar da promessa. Sabe por quê? Porque ainda está preso no passado. José entendeu, vou terminar a frase, que ele já estava vivendo a promessa, mas ele só ia conseguir desfrutar da promessa se ele esquecesse tudo que ele viveu na casa de seu pai. Se ele esquecesse daquilo que trazia dor para ele. Ei, Deus te trouxe aqui, amados. Não é para te dar um choque de amnésia, não. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para arrancar de você toda a dor do passado que ainda impede você de viver o teu futuro. O tema central da mensagem é deserto ou herança. E nós vamos entrar nesse tópico na próxima quarta-feira. Mas o que o Senhor ministrou no meu coração? Antes de eu chegar nesse lugar de deserto ou herança, eu preciso primeiro esquecer do que se passou. Eu preciso esquecer do que ficou para trás. Senão eu não vou conseguir desfrutar daquilo que Deus ele tem para mim. Havia, querido, uma unção sobre a tribo de Manassés. A tribo de Manassés, ela começou a crescer e se multiplicar e se tornou muito poderosa por causa de um filho de Manassés chamado Maquir. Irmãos, o cara era valente, o cara não olhava para trás, ele lutava, ele era guerreiro, ele ia para cima, ele avançava. Essa era a unção que estava sobre José, que foi derramada sobre Manassés, sobre Maquir, e que o Senhor deseja derramar sobre a minha vida e sobre a tua vida nesta noite. Que unção é essa, pastor? É a unção, é a graça de esquecer dos traumas do passado. É a graça, é a unção de esquecer de tudo aquilo que tentou nos parar. É a graça, sabe, de esquecer as frustrações. É a graça de lutar como um verdadeiro guerreiro e ir para cima e avançar. Chega de retroceder, igreja. Se coloque de pé. Chega de retroceder. Quero chamar a Gisele aqui. Chega de retroceder. Chega de retroceder. Chega de olhar para trás. Nós vamos ter um tempo de oração aqui agora. O Espírito Santo de Deus vai conduzir o que tiver que conduzir aqui agora, querido. Mas eu quero que você entenda, Deus ele te trouxe aqui para quebrar os
os seus paradigmas do passado. Eu não sei o que tem prendido você. Eu não sei o que tem impedido você de ser a mulher de Deus que Ele te chamou para ser. Eu não sei o que tem impedido você de ser o homem de Deus que Ele te chamou para ser. Mas eu declaro nesta noite, em nome de Jesus, o que tem tentado te parar, não vai parar. Porque a mesma unção que estava sobre Manassés, ela está sobre a tua vida. Hoje Deus te faz esquecer. E a partir de hoje você será um guerreiro, uma guerreira, como uma Kir, que irá avançar, que irá multiplicar, que irá guerrear e vencer. E nada vai te parar. Aleluia. O que Deus tem para nós, queridos, não está no nosso campo de visão. Mas está numa realidade espiritual. Por que eu falo realidade espiritual? Porque o espiritual, ele é real. Mas eu preciso crer e tomar posse. Quando eu creio e tomo posse, querido, ninguém me segura. Quando Satanás chegar diante de você, sabe, para tentar te afrontar, tentar te parar, tentar te mostrar o passado. Ei, entenda uma coisa, antes de você colocar ele para correr, antes de você orar e expulsar ele, não, fala com ele, não vem cá, Satanás, fica aqui. Eu vou te mandar embora, mas não vai ser agora não vai ser agora, você está tentando me parar, calma aí. Sabe quem eu sou? Eu sou da tribo de Manassés. Então o que você está falando aí não me atinge mais. Você está tentando me deixar triste, mas eu não vou ficar. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a minha força. Você está tentando me abater, você está tentando me abalar, mas você não vai conseguir, sabe? Por quê? Porque eu sou como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você está tentando me cegar, impedir que eu veja as promessas de Deus na minha vida, mas você não vai conseguir, sabe por quê? Porque o Senhor me deu uma visão de águia, para que eu possa ver e enxergar, não apenas aquilo que está à minha volta ou abaixo de mim, mas que Ele me deu uma visão para me ver além das nuvens, além da dificuldade, além da tempestade. Vamos orar agora nesta noite, querido. Se você quiser vir à frente, venha. Se você quiser se prostrar nessa noite, se prostre. Sabe, eu não vou chamar, está na tua direção, está na tua vontade aquilo que você sentir. Sabe, mas olha, esta noite é a noite que o Senhor escolheu, querido. Para que você esqueça o passado. Esqueça o que passou. Sabe por quê? Porque existe um futuro para você.